Lucas, capítulo 4, versículo 14. Diz assim o texto: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela boa mão do Senhor estendida sobre nós. Te louvamos, Deus, por isso. Te louvamos por esse tempo que tivemos aqui, onde louvores foram entoados ao nome do Senhor. E agora, nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, a boa mão do Senhor continue sobre nós, que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, no nosso meio, nos conduzindo, nos guiando, e nesse momento em especial, nos ensinando, nos exortando, nos consolando, nos corrigindo, nos encorajando, por meio da exposição da Tua Palavra. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre rejeição. É até o título dessa perícope, né? Ou seja, dessa parte, é essa ideia de Jesus ter sido rejeitado em Nazaré. E numa época onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com afirmação e aceitação, falar sobre rejeição é meio desafiador, né? É como se a gente estivesse falando outro idioma, tipo mandarim, algo do tipo, né? Mas uma coisa interessante a se pensar sobre rejeição, que foge desse escopo que o mundo, então, tem pavor a essa palavra, né? É que a rejeição, ela nos afeta de formas diferentes. Por exemplo, imagina que você trabalha no centro da cidade panfletando, entregando folhetinhos aí de loja, do que for. Daí, de repente, uma pessoa passa e você estende a mão ali todo animado, né? Um sorriso todo canto, você estende a mão ali toda alegre e a pessoa: não, obrigado. É um tipo de rejeição, né? Aquilo fica meio sem graça, assim, mas não é algo que vai te afetar tanto, né? A não ser que o seu psicológico esteja muito, muito abalado, mas não é algo que vai te afetar tanto. Agora, imagina que você trabalha produzindo e vendendo alguma coisa, e daí alguém rejeita o seu produto, sei lá, alegando ali uma má qualidade, enfim, alguma coisa. Com certeza aquilo ali vai te afetar mais do que alguém rejeitar um panfleto que você está entregando na rua, porque aquilo ali é o fruto do seu trabalho.
Você tem uma ligação com aquilo ali. Você conhece, por exemplo, a qualidade do seu produto e tudo mais. Agora, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, imagine que você é rejeitado por um amigo. Quem que você considera? Alguém que é seu amigo durante muito tempo e em alguma circunstância, em alguma situação, aquela pessoa te rejeita. É mais pesado, não é? Imagina você sendo rejeitado por um parente, família te virando as costas, família querendo o seu mal. É mais pesado ainda. Perceba que, então, a lógica é que quanto mais próximo de alguém, quanto mais ligado a alguma coisa, mais esse tipo de rejeição vai nos impactar. Mas mais ligação, mais o impacto dessa rejeição vai ser sentido por nós. Agora, pega tudo isso que eu falei e vamos pensar em Deus. Toda essa ideia, então, que já está construída na nossa mente, vamos pensar em Deus. Que tipo de rejeição será que é mais significativo para o Senhor? A dos ímpios lá fora, que não tem nenhum compromisso com Ele, que não tem nenhuma aliança com Ele, que não tem ligação nenhuma com Ele? Ou a daqueles que se dizem cristãos, se dizem servos de Deus, dizem-se que fizeram uma aliança com Ele, estão ali na família dele e tudo mais. Mas daí alguém pode pensar assim, mas para Deus a coisa é diferente. Não se engane, irmãos. Não se engane. Na verdade, com Deus é a mesma coisa. Basta você ver na Escritura a forma como Deus lida com a rejeição do seu povo de Israel no Antigo Testamento e os termos que ele utiliza na Bíblia Sagrada para falar da aliança, para fazer uma ilustração da aliança, do vínculo que ele tem. Leia Oséias, por exemplo. É um vínculo marital, Deus é o marido. Israel é a esposa infiel, que abandona o lar, que foi, ou melhor dizendo, vamos reconstruir a história, né? Foi resgatada na lama, na sarjeta, foi restaurada, foi dado um nome, uma família, e de repente ela simplesmente volta para aquela sarjeta, enfim. Você lê Jeremias, o Senhor utiliza termos em Jeremias pesadíssimos, proibido para menores de 18 anos, para exemplificar os motivos pelos quais Israel, a sua noiva, o havia abandonado, falando dos egípcios, por exemplo, falando dos babilônios, com conotações ali sexuais mesmo, que são utilizadas, para dar a ideia, olha, vocês me rejeitaram. Então veja, é a mesma coisa, o sentimento, a equivalência que eu quero fazer aqui, ela é exata, exatamente por isso, porque aquele ímpio, aquela pessoa que nunca teve compromisso com Deus, nunca teve ligação com Deus e rejeita Deus, e blasfema de Deus, e se volta contra Deus e tudo mais, impacta pouco. Agora aquele que foi separado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, resgatado pelo Senhor, quando ele se deixa levar pelas circunstâncias da vida, e tem momentos da sua vida onde ele age com uma rejeição contra Deus, contra o Senhor, isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Isso tem consequências sérias para a nossa vida. Você não vai ver Deus exemplificando então a sua relação com o seu povo como se fosse, sei lá, uma relação de patrão e empregado, uma relação de vizinhos, não, uma relação de amigos, de pai com filho, de esposos com esposa, de irmãos. E é com isso em mente então que a gente vai analisar esse texto, onde o Senhor Jesus, no início do seu ministério, então, ele é rejeitado pelos seus. A vila de Nazaré, onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam, onde as pessoas sabiam quem ele é rejeitado. Além disso,
São judeus, obviamente, que têm aliança com o Deus de Israel, que está ali diante deles, né? E que eles não estão conseguindo enxergar. A gente vai analisar um pouco disso. Como que o texto começa, então? Versículo 14. Lucas começa fazendo um texto de transição entre uma parte e outra. Ele está finalizando uma história, que foi a história que a gente viu na semana passada, e ele vai começar, então, a contar uma outra história, e aqui ele faz uma conclusão, então, que é mostrar que, no poder do Espírito, o Senhor Jesus voltou para a Galileia, acabou a tentação ali no deserto, no poder do Espírito, esse mesmo Espírito que o havia conduzido até ali para ser tentado pelo diabo, ele volta para a Galileia. Lucas também vai registrar para a gente uma coisa interessante aqui, ele vai dizer que a fama do Senhor Jesus corria por toda aquela região. Então vejam, o ministério do Senhor Jesus já começou, e Lucas tem uma diferença aqui em relação aos demais evangelistas, porque se você pega João, por exemplo, João dá mais alguns detalhes para a gente. João vai falar, por exemplo, do primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi transformar água em vinho no casamento lá em Caná da Galileia. João vai especificar um pouco mais a respeito da escolha dos 12 apóstolos. João vai mostrar esse começo, então, de uma forma mais completa. Aqui, Lucas, após a tentação no deserto, Lucas ele dá a entender aqui que aconteceram alguma coisa, que tem um espaço de tempo aqui que outras coisas aconteceram, mas esse não é o foco dele. E aqui chama a atenção de vocês, então, para mais uma coisa, que eu comecei a falar na semana passada, mas eu preciso, enfim, esmerilar ela um pouquinho mais. Vocês vão lembrar que a gente falou sobre o estilo literário que são os evangelhos, né? Não são biografias. Não é uma biografia igual você lê uma biografia, sei lá, do Dom Pedro I, Dom Pedro II, que vai contar detalhes, aonde nasceu, qual era, como é que estava o sol no dia, como é que estava o clima. Não. Os evangelhos, eles são bem específicos. Cada evangelista, ele tem um assunto, ele tem uma linha de raciocínio que ele quer seguir. E nós, então, como leitores e como intérpretes, a gente não pode cair na tentação de fazer aquela salada e de ficar tentando tapar os buracos que o evangelista deixou, entende? Ah, mas o que aconteceu aqui que Lucas não tratou? Vamos lá. Não, porque isso não é ler Lucas. Isso é tentar fazer, então, uma reconstrução histórica, o que não é o objetivo. Não estou dizendo que tem algo errado nisso, de maneira nenhuma. Mas a questão é que para você entender o autor, você precisa seguir a linha de raciocínio dele. Né? Não é assim com tudo? Você lê lá, sei lá, uma matéria de jornal. Enfim, Estados Unidos enviaram um jato para derrubar o balão lá da China. Você precisa ler aquilo dentro do contexto que aquilo foi escrito e respeitando a intenção do autor. Você não pode imaginar na sua cabeça, sei lá, não, e sair dizendo, o balão que eles estouraram foi um balão de festa junina que os chineses soltaram. Entende? A ideia é que o autor, ele é soberano. Então a gente lê Lucas dentro dessa sua soberania, no sentido da escrita. Ele está mostrando então para a gente que Jesus, ele volta para a Galileia. A sua fama corre para a região. Por que a sua fama corre pela região? Porque ele já fez muitas coisas. Ele já iniciou o seu ministério. E aí o versículo 15 traz uma coisa interessante para a gente. Olha o que diz o versículo 15. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Irmão, isso aqui é fascinante, tá? Porque veja, a marca do ministério do Senhor Jesus não são as curas, não são os milagres, não são as coisas sobrenaturais que ele fez, não é a multiplicação de pães e peixes que ele fez por 2 vezes, não é o andar sobre as águas. A marca do ministério do Senhor Jesus são os seus ensinamentos. Jesus ensinava. Lucas é mestre em fazer esses registros. Diversas vezes você vai ver Lucas registrando. E Jesus ensinava. E uma multidão se juntou em torno dele para ouvi-lo ensinar. E Jesus ensinou. E Jesus pregou. E Jesus ensinou. E Jesus falou. O tempo todo Jesus está ensinando. E aqui a gente já aprende 1 milhão de coisas sobre o Evangelho, sobre o que é, então,
ser evangélico, né, esse termo que a gente carrega, e sobre como as igrejas estão sendo conduzidas por aí, porque inverteu-se a história e Jesus ele virou uma espécie de Gandalf, sabe? Ele é uma espécie de Gandalf, ele é uma espécie de Dumbledore, ele é uma espécie de, sabe, aquele que é simplesmente o mago, é aquele que faz milagres, é aquele que, olha, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 7.000 pessoas. Uau! Olha, ele curou um paralítico que estava paralítico há 38 anos. Uau! E tudo bem, ele fez isso, é óbvio que fez. Mas essas coisas que Jesus está fazendo, elas não têm um fim em si mesmo. Elas servem como uma espécie de isca. Ela serve como uma espécie de atrativo para o objetivo principal, que é fazer as pessoas pararem para ouvi-lo, que é para mostrar que aquele que está falando, ele não simplesmente está jogando conversa fora, mas ele tem autoridade para falar. E como que ele comprova a autoridade dele? Por causa das coisas sobrenaturais que ele fez. E a prova disso está que ele não curou todos. Quando ele chega lá no tanque de Betesda, encontra lá o paralítico que estava há 38 anos, a Bíblia diz para a gente que estava lotado de doentes. Vários alpendres, várias pessoas ali crendo naquela superstição, né, de que de vez em quando descia um anjo e tal. Ele vai lá e cura apenas um. Se o objetivo dele fosse agir então como esse mago, como esse mágico que as pessoas tentam pintar hoje em dia, aquilo ali seria o palco ideal, né? Imagina, centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas doentes ali, com diversas enfermidades. Imagina ele chegando ali, na sua apoteose, né? Demonstrando todo o seu poder e curando a todos. Não, ele foi lá e curou só um. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas não ressuscitou todos. Por quê? Porque todos esses eventos, irmãos, eles estão orbitando o evento principal, que é a pregação, que é a fala, que é o ensinamento. É por isso que nós não podemos, então, hoje em dia, negligenciar o ensinamento, a aprendizagem, o contato com a palavra de Deus. Por isso que a gente não pode ser atraídos para esse tipo de coisa. Olha, a televisão tem um apóstolo lá que está curando as pessoas. Mentira, besteira. Na igreja tal tem uma campanha lá na sexta-feira. Não sei por que tem que ser na sexta-feira. Isso é meio estranho, né? Mas enfim, tem uma campanha lá, aí tem o vale não sei do que você tem que passar lá. Besteira, irmãos. Bobagem. Isso não tem nada de Deus nisso. Isso é coisa do diabo. Para atrair a atenção das pessoas, deixar as pessoas presas naquilo e manter os ouvidos das pessoas travados, fechados, para não ouvir o Evangelho, que confronta, que aponta, que chama ao arrependimento, que chama para uma mudança de vida, que chama para uma decisão por Cristo. Porque é isso que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando. Pega o ministério dos apóstolos, descrito lá em Atos, pelo mesmo Lucas. Dia de Pentecostes. As pessoas fazem um verdadeiro teatro sobre o dia de Pentecostes, porque as pessoas focam lá na labareda de fogo que foi vista sobre eles, no vento, que no texto não diz que teve vento, o texto diz que foi o som como de um vento, nas línguas estranhas que eles saíram falando lá, que na verdade ali são idiomas, né? O próprio texto já traz a lista dos idiomas das pessoas que tinham ali, que ouviram eles falando da grandeza de Deus. As pessoas focam nisso e esquecem do resto. E qual que é a conclusão do texto? A conclusão é que quando os judeus começam a dizer assim, esse pessoal está bêbado, olha só, Pedro se levanta e faz o quê? Prega. Ele prega um sermão onde 3.000 almas são convertidas. Ou seja, qual que foi o ápice então ali da descida do Espírito Santo? O ensinamento. O Espírito Santo agir de acordo com a sua função, que a Bíblia traz, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3.000 pessoas foram convencidas disso. Então, sabe, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes para não ser atraídos por essas bobagens que tem por aí, que são bobagens, irmãos. As pessoas perdem tempo.
As pessoas ficam nessas igrejas durante anos e anos e anos e anos, perdendo o seu tempo. A Bíblia é muito clara, a marca do ministério do Senhor Jesus é o ensinamento. E aí, para eu fechar isso daqui, a gente precisa também, irmãos, aos poucos, ir aprofundando o nosso conhecimento das coisas de Deus. A gente precisa, com o tempo, com o nosso tempo de caminhada, sair do arroz com feijão, né? A gente tem aqui bebês. A gente sabe que um bebê, você começa alimentando ele ali só de leite. Daí um tempo você precisa, né, ir acrescentando coisas na dieta dele. Por quê? Porque só o leite não vai sustentar mais. E na medida com que o tempo vai passando, essa questão alimentar precisa ser sendo reformulada, porque cada fase do desenvolvimento ela precisa de mais proteínas, vitaminas e esses inas todos aí que vocês sabem. A vida espiritual é do mesmo jeito, irmãos. A vida espiritual é do mesmo jeito. A gente começa na nossa caminhada nas coisas simples, nas coisas básicas do Evangelho que são suficientes para nos levar à salvação. Mas a Bíblia não é só isso. São 66 livros, com diversos assuntos, dos mais variados temas, e que todos giram em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tem o seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente precisa aprender da Bíblia? Tudo o que der tempo de aprender nessa vida. Tudo. Nunca vai chegar um momento onde você vai dizer assim, ufa, agora sim, agora eu aprendi tudo da Escritura Sagrada. Nunca, irmãos, nunca. Você pode fazer a graduação, você pode fazer o mestrado, você pode fazer o doutorado, o pós-doc, enfim, pode seguir aí o que tiver acima disso, de Bíblia, que você vai ter mais coisas e mais coisas para aprender. E essa é a riqueza da palavra de Deus, por quê? Porque isso nos coloca constantemente, então, em contato com Deus e nunca vai ser enfadonho. Nunca vai ser enfadonho pegar esse livro, estudar essas coisas aqui. Jesus, pensa em Jesus. Deus encarnado, enquanto esteve aqui na terra, ensinou, não se cansou de ensinar. Se continuasse mais tempo, continuaria ensinando. O apóstolo Paulo ensinou, a marca do ministério do apóstolo Paulo, ensino. E você vê que tem uma progressividade no ensino de Paulo, ao ponto de Pedro dizer assim, olha, o apóstolo Paulo, o nosso irmão Paulo, ele escreve umas coisas um pouco difíceis de entender, que os incautos acabam deturpando. Ou seja, Paulo está desenvolvendo, está trazendo alimento mais sólido para a sua audiência. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, isso precisa ser verdade na nossa vida, aprender mais e mais. Então, depois que nós somos informados de que o Senhor Jesus ensinava, sendo elogiado por todos, o texto vai dizer para a gente, versículo 16, pula lá comigo, que Jesus foi para Nazaré, cidade onde ele havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga. Agora, olha que interessante. Olha como que o versículo está construído. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o quê? Seu costume. Algumas traduções vão trazer como era de costume. O que quer dizer isso, irmãos? Jesus costumeiramente estava na sinagoga. Jesus frequentemente estava na sinagoga, ao ponto do escritor fazer questão de mencionar isso, segundo o seu costume. Agora, vamos pensar um pouquinho na sinagoga, né? O que são as sinagogas? Porque você não acha essa palavra no Antigo Testamento. Pode ler de Gênesis a Malaquias, você não vai ver sinagoga. Onde surgiu isso? O que é uma sinagoga? Em primeiro lugar. A gente pode dizer, irmãos, que as sinagogas, elas nada mais são do que um espaço público que era utilizado para reuniões de ensino e exposição das Escrituras. Nós temos o templo, de forma central, você tem o templo, onde você tem lá o ofício dos sacerdotes, onde os sacrifícios são oferecidos, aquela estrutura tríplice do templo, né? O pátio, lugar santo, o Santo dos Santos, como sendo o seu núcleo. O templo de Herodes ele vai ter algumas variações, vai ter o pátio dos gentios e tudo mais, mas o núcleo do templo ali é o pátio, onde está o altar, lugar santo, Santo dos Santos. Mas a partir de
586, quando acontece o exílio babilônico, os judeus, eles vão ficar cerca de 70 anos fora do seu território. Não tem como sair lá da Babilônia, né? Pegar uma carruagem e ir até Israel no templo para prestar culto, porque o templo, inclusive, estava destruído, né? Zorobabel, com Neemias, Esdras, que vão reconstruir o templo. O templo estava destruído. O que eles fazem? Eles começam, então, a encontrar, separar locais para se reunirem. Para que tivesse ali, então, a possibilidade dos judeus se reunirem para expressar a sua religiosidade. Mas tem uma questão, quando você vai ler Levítico e Deuteronômio, existe uma prescrição de Deus de que não poderia serem feitos sacrifícios mais nos lugares altos, ou seja, nas montanhas, enfim, onde as pessoas quisessem. Os sacrifícios deveriam ser feitos somente no templo. Não tem templo, estão longe do seu território. O que dá para fazer então, já que não tem templo? Vamos estudar a palavra de Deus. É nesse contexto, então, que surge a sinagoga. Um local, enquanto no exílio, parecido com esse aqui. Um salão amplo, onde os judeus sentavam para prestar culto. Havia toda uma liturgia, havia as leituras, elas eram organizadas durante o ano, para que cada época ali, alguma parte dos profetas fosse lida. E geralmente a reunião acontecia da seguinte maneira: faziam-se as leituras e abria-se para alguém que estivesse presente para ir até a frente, fazer uma leitura e fazer uma explicação. Não era uma coisa exclusiva de um sacerdote, de um rabino. A história vai demonstrar que na maioria das vezes eram os rabinos que faziam isso, mas havia também os leigos, que eles não tinham essa formação teórica. Então aquela pessoa ia, pregava, lia o texto, pregava, falava ali sobre a palavra de Deus. Interessante, né, irmãos? Porque essa prática existe até hoje, né? Eles voltam do exílio e aí voltam ao templo, o templo é reconstruído, mas a prática de se reunir nas sinagogas, elas continuam para que as sinagogas fossem, e as sinagogas elas são agora utilizadas simplesmente como uma plataforma de ensino, instrução, aprendizagem. Templo é o local oficial, é o local onde vão ser oferecidos os sacrifícios, vão ser realizadas as festas. Sinagogas é onde vão se reunir costumeiramente para ouvir o ensino da palavra de Deus, para ouvir a pregação da palavra de Deus e para discutir também as coisas relacionadas à palavra de Deus. Isso era uma sinagoga. Agora, eu não posso deixar passar uma questão aqui. Eu acabei de dizer para vocês que a gente não encontra isso no Antigo Testamento. Não tem sinagoga no Antigo Testamento. Não tem uma prescrição de Deus no Antigo Testamento, tipo assim, fazer pois as sinagogas e reunir-os pois 3 vezes na semana. Não existe isso. Mas lá era um local utilizado para quê? Ensino, instrução, aprendizado. Do quê? Da palavra de Deus. O texto acabou de dizer para a gente que Jesus costumeiramente estava onde então? Na sinagoga. E aí a gente vê hoje, né, algumas pessoas dizendo assim, não, porque esse negócio de templo não é uma coisa que a gente encontra no Novo Testamento. Então não é necessário reunir templos. As coisas de templos e tudo mais são coisas pagãs e tudo. Esses grupos de se pegar na internet. Jesus, mesmo sabendo da fragilidade da religiosidade judaica do primeiro século, ele estava na sinagoga. Mesmo sabendo dos erros de interpretação, dos erros de conduta dos judeus do seu tempo, Jesus frequentava as sinagogas. Sabe, ele não era esse chato, então ele ficava assim, não tem isso lá, então nós não vamos nos reunir, nós vamos nos reunir nas casas. Acha eles fazendo isso lá no Antigo Testamento. Percebe, irmãos, que o que impulsiona então o Senhor Jesus é o quê? É um local onde as pessoas se reúnem para quê? Para aprender a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja exposta. Uma estrutura que tinha sim a sua organização e Jesus respeitava isso. Aí as pessoas hoje, elas querem inventar a roda.
Não, nós vamos criar aqui a igreja. Nossa, como é que é o nome da sua igreja? É a igreja. Ah, mas por quê? Porque esse negócio de nome é coisa de homens. Ah, e a igreja é coisa de quê, gente? Hã? Percebe? É uma bobagem. É uma bobagem que é utilizada justamente porque eles têm os corações duros, eles não amam a Deus, eles amam o próprio ego, eles adoram a si mesmos, eles são servos de si mesmos. E quem atua sobre eles para conduzir nesse caminho é o diabo. Isso precisa ser muito claro, a gente precisa deixar isso muito claro para essas pessoas. Ah, mas mostra para mim aqui templo no Novo Testamento. Mostra para mim aqui aonde a Bíblia nos orienta a construir templos e reunir templos. Gente, isso é uma questão simples de entender. É tão simples. As primeiras pessoas a crer em Jesus, eles eram o quê? Judeus. Os judeus se reuniam onde? Na sinagoga. E a Bíblia mostra para a gente que eles continuavam se reunindo nas sinagogas. Pega o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, nas suas pregações, aonde que ele ia? Nas sinagogas. Só não ia nas sinagogas quando a mensagem era destinada para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. E aí a gente, quando o evangelho começa a ganhar o mundo, a gente começa a ter então um contexto de perseguição. Se o evangelho é proibido, se está sendo perseguido, como que eles vão construir templos? Né? Imagina, o Império Romano está perseguindo os cristãos? Não, nós vamos se reunir aqui num templo. Para ficar bonitinho onde vocês vão encontrar a gente, vai ir lá e matar todo mundo. Né? Quer dizer, por isso que a história vai mostrar para a gente que eles se reuniam nas catacumbas, se reuniam de forma clandestina, partindo ético de Milão, lá de Constantino. Quando, então, a perseguição ela é terminada, né? Ele proíbe-se ter perseguição, começa-se a ter uma liberdade maior, é que eles começam então vamos, a exemplo do que os judeus fizeram nas sinagogas, fazer as nossas locais para a gente se reunir, para a gente prestar culto a Deus. É assim, tão simples que chega a ser até bobo ter que ficar explicando isso, né? Para essas pessoas, obviamente, que têm um coração endurecido para esse tipo de coisa. Enfim. Versículo 17. Versículo 17 diz para a gente, então, que lá na sinagoga lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração na vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a poesia hebraica é uma coisa muito bonita, né? A gente não consegue às vezes captar, obviamente, porque é muito fora do nosso contexto. Porque precisa mostrar isso para a gente, para que a gente, a partir desse primeiro contato, comece a perceber isso. Mas essa estrutura aqui, que Lucas constrói, ele constrói dentro de um estilo que a gente chama na teologia de quiasmo, né? O que ele faz aqui? No versículo 16 ele fala sobre sinagoga. Lá no versículo 20, quando termina o assunto, ele finaliza falando sobre sinagoga. Então nós temos 16 com 20 ligados no assunto da sinagoga. No versículo 17, ele diz assim: ele se levantou para ler. No versículo 20, ele diz: ele se assentou. Então 17 nessa parte conversa com 20. Ainda no versículo 17, o texto diz que o livro foi entregue a ele. O versículo 20 diz que ele devolveu o livro. O versículo 17 diz que ele abriu o livro. O versículo 20 diz que ele fechou o livro. E aí nós temos um evento que não se repete, que é quando ele afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que o Lucas está fazendo aqui? De uma forma muito bonita, ele está encaminhando o leitor para o ápice, para o auge da passagem, para o ponto mais importante da passagem. E ele faz então essa estrutura, onde você tem isso daqui, ó, sinagoga, ele se levantando e ele se sentando para ler, o livro sendo entregue, ele devolvendo, ele abrindo o livro, ele fechando o livro, com ele lendo e afirmando: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é muito bonito, porque a ideia de Lucas aqui é mostrar o ponto principal do que eu estou dizendo para vocês é o fato do Senhor Jesus tomar para si aquele livro, ler então essa profecia de Isaías
e afirmar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina isso. Às vezes a gente precisa utilizar a nossa imaginação, né? Imagina isso daqui. Você naquela sinagoga e Jesus lendo isso, né? Tudo bem que fica no campo hipotético, né? Porque provavelmente se a gente estivesse lá, a gente seria um daqueles que estaria querendo julgar ele lá do alto do monte depois. Mas quão poderoso é isso daqui? Do Deus que criou todas as coisas, Criador, sustentador da vida, do universo, diante daquelas pessoas, ávido para ensiná-los. Pegando um texto antigo, um texto do profeta Isaías, trazendo esse texto, lendo esse texto para eles. E tem uma coisa bonita aqui que Isaías faz, porque Jesus está citando aqui Isaías 61. O que Isaías está falando aqui com essa profecia, né? Isaías está mostrando que num futuro escatológico, quando o Messias viesse, então, quando o verdadeiro Israel surgisse, a sua missão seria evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí, após Jesus ler isso aqui, o texto diz para a gente que as pessoas, então, lá no versículo 20, né? Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ou seja, chamou a atenção. Já era famoso, já era conhecido. Agora aquele grande rabino, que já fez várias coisas em Cafarnaum, está ali. Ele lê um texto. Entregou, imagina a cena dramática, né? Pega o rolo, não era nesse estilo que a gente tem, né? Não era isso daqui. Era um rolo, literalmente. Você fecha ele de fora para dentro, assim. Jesus fechando aquilo, entregando. E aí todo mundo, agora ele vai pregar. Agora nós vamos ouvir o grande ensinamento. E qual que é o grande ensinamento de Jesus sobre aquilo ali? Hoje se cumpriu diante de vocês essa profecia. Só isso. A mensagem foi só essa. Tudo isso que vocês, que os pais de vocês, que todo o povo de Israel, todos aqueles fiéis, aguardaram, esperaram ansiosamente, e que muitos morreram sem ver o cumprimento, está se cumprindo agora, diante dos olhos de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo então: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não simplesmente fazendo a leitura de Isaías, mas dizendo para eles: o Espírito do Senhor está sobre mim que estou aqui diante de vocês, sobre mim que estou aqui na frente de vocês. E esse Senhor me ungiu, me preparou para evangelizar os pobres. E vale lembrar aqui que o termo evangelizar, né, evangelho, é uma transliteração do grego, né, que o significado é levar boas novas, levar boas notícias. Então Jesus está dizendo: Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. Ele me enviou para restaurar a vista aos cegos. Ele me enviou para libertar os oprimidos. E aqui, irmãos, vejam, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, existe um sentido físico literal disso que Jesus está dizendo. Ou seja, existe um sentido aqui onde ele é aquele que é enviado para restaurar a vista aos cegos. Falando da doença, da cegueira. Existe aqui um sentido onde ele é enviado para libertar as pessoas que são oprimidas. Mas existe também aqui um sentido transcendente, onde a aplicação dessas palavras se dá no campo espiritual. Por quê? Porque Jesus é aquele que liberta os cativos do pecado. Ele é o único capaz de libertar os cativos pelo pecado. E a ideia de cativos, né, é aquela ideia de escravidão mesmo, né? Pessoas escravizadas pela maldade, pelo pecado, como era a nossa condição. Ler Romanos 6, você vai ver o que Paulo diz. Éramos escravos.
E as pessoas do mundo, né, elas se enganam tanto, são tão enganadas, porque muitas dizem assim, esse negócio de igreja, eu tenho que ficar preso, né? Vai me privar de tanta coisa. Minha vida é tão boa. Eu sou tão livre, né? Esse negócio de ficar indo para a igreja e tal. Não poderiam estar mais enganados, irmãos. Porque se existe uma prisão, é exatamente aquela onde essas pessoas estão. Presas aos seus próprios desejos, presas ao seu próprio coração impenitente, presas à sua natureza depravada e inimiga de Deus, sem conseguir sair. Estão cegos, literalmente cegos, porque não conseguem enxergar o abismo enorme que tem diante do caminho que eles estão seguindo. A gente não era assim? A gente não era assim? A gente era tão cheio de si, né, irmãos? Pensando assim, nossa, que vida legal que eu levo. Estou realizando os meus sonhos. Estou correndo atrás dos meus objetivos. Estou fazendo as minhas coisas. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero e tal. Que legal, que vida boa. E é importante a gente frisar isso, porque nem todo mundo, irmãos, tem aquele testemunho de, sei lá, ser ex-traficante, ex-assassino, ex-não sei o que, sabe? Às vezes a gente dá muita ênfase nessas coisas. Fulano de tal é ex-alguma coisa. E às vezes a gente era só uma pessoa comum no mundo, filho do Satanás tanto quanto o outro. E que foi liberto pelo Senhor, porque estávamos cativos. Porque não importa o grau da maldade. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Pol Pot, Mao, Fidel Castro, vão estar no mesmo inferno que aquele vizinho seu, conhecido seu, que nunca matou ninguém, talvez nunca tomou nenhuma multa de trânsito, mas não crê no Senhor Jesus. Ele é tão cativo, escravo do pecado, quanto esses outros. A diferença é que nesses outros, a graça comum de Deus foi menos, e eles puderam extravasar a maldade dos seus corações, ainda achou gente para apoiar, e ainda acha gente para apoiar até hoje, quer dizer. Né? Mas o inferno é o mesmo, o fim é o mesmo. Éramos cativos. E Jesus então agora está dizendo, o Senhor me enviou para trazer essa libertação. O Senhor me enviou para libertar os oprimidos. O Senhor me enviou para libertar os cativos. O Senhor me enviou para restaurar a vista aos cegos. O Senhor me enviou para evangelizar os pobres. E Ele fez isso conosco. Fomos evangelizados. Nossa cegueira foi tirada. Fomos libertos. A opressão que estava sobre nós foi tirada pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso. E aí, caminhando para o final, o que acontece? Versículo 22. O texto diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. Até aí tudo bem, né? Porque primeiro o que está acontecendo? O que significa dar testemunho dele? Todos falaram sobre ele era notícia. Ele era motivo ali de calorosas discussões. E ao mesmo tempo ele causou admiração. As pessoas ficavam admiradas com as palavras que ele falava. Mas sabe, irmãos, existe uma certa admiração que ela não é genuína. Ela não é fruto da fé. Por exemplo, Jesus é admirado? É. Mas em que sentido que Jesus é admirado? No sentido da deturpação que fazem do Senhor Jesus por aí, como esse cara legal, paz e amor, que abraçava todo mundo, que abraçava todas as pessoas, que atraiu a si todas as pessoas e que falava de amor, ao próximo, aquela coisa toda. Causa admiração. Então as pessoas ficam admiradas desse Jesus. Existe até a questão aí, né? Outra bobagem, o povo perde tempo com as besteiras, né? Que é a busca pelo Jesus histórico. A ideia é que o quê? Os evangelhos eles são como uma cebola, cheia de cascas, cheia de camadas. E essas camadas são as camadas que a igreja e a fé, que surgiu com o apóstolo Paulo, não sei de onde eles tiraram isso, foi criando.
E aí, esses homens intelectuais, sapientíssimos, o fino do fino, eles vão se embrenhar numa pesquisa para ir tirando essas camadas e até achar o Jesus histórico, aquele que realmente existiu. E aí eles tiram, na medida com que vão tirando essas camadas, eles tiram o quê? Filho de Deus? Besteira. Vamos tirar. Isso é uma coisa da igreja. Ressuscitou? Vamos tirar. Isso é uma coisa da igreja. Era o Filho de Deus? Bobagem. Isso era uma crença da igreja. E vão tirando. E vão tirando. Aí o que sobra? Porque tira a divindade, tira a filiação divina, tira a sua ressurreição, sua morte sacrificial. Sobra um meio revolucionário, meio zangado com o Império Romano e com o judaísmo da sua época, que foi preso por subversão e por ir contra as autoridades. Aí eles dizem, está vendo? Esse é o Jesus real. Percebe que a admiração, então, ela não está em Jesus. A admiração está na própria pessoa e naquilo que ela imagina que Jesus é. E isso acontece a todo tempo com Deus. As pessoas criam o seu próprio Deus. Vai conversar com alguém sobre Deus, a pessoa vai dizer assim, não, porque Deus para mim, Ele é assim, Ele é assim, Ele é assim. Aí o outro vai, não, mas para mim, Deus é assim, assim, assim. Ou seja, são ourives na sua oficina construindo seus próprios ídolos, de acordo com a sua imagem e semelhança. Enquanto o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, essas pessoas estão reproduzindo deuses à sua própria imagem e semelhança. É o Jesus, então, que ama os gays. Ele ama os gays. Ele não fala contra os gays, por quê? Porque ele é amor. E se o que existe nessa relação homoafetiva é amor, então Jesus é amor. Bobagem! Besteira! É o Jesus dos negros, porque ele é o dos oprimidos. E coitadinho, olha só como os negros são tão oprimidos. Bobagem! Ele é o Jesus de todos. Você pode ser amarelo. Ele é Jesus para você. Pode ser roxo, tipo Thanos. É Jesus para você. É para todos. Não existe isso. É o Jesus das mulheres oprimidas e tudo mais. E a gente não nega que existe sim historicamente uma opressão sobre as mulheres, isso é fato. Mas isso é fruto do quê? Do pecado. E quando Jesus entra, Ele restaura a mulher, restaura o homem. Ele fala sobre perdão, Ele fala sobre restauração, Ele fala sobre confrontamento. E aí a admiração acabou, né? Porque quando eles estavam ali meio admirados, a falta de fé começou a se evidenciar, e aí eles deixaram de olhar para a mensagem que ele estava falando, deixaram de olhar para a mensagem que ele estava pregando, deixaram de olhar para aquilo que ele estava fazendo e para aquilo que ele estava representando, e começaram a dizer assim, mas espera lá, esse aí é o filho de José, cresceu aqui na vila junto com a gente. Se fosse mineiro, né, ia falar, estudou com a Mariazinha ali, na escola, fulano de tal, lá na escola estadual e tudo mais. Essa proximidade, ela foi motivo para que eles então rejeitassem o Senhor Jesus. Os teólogos discutem isso daqui, mas será que quando eles estão dizendo, não, é este o filho de José, será que eles não estão dizendo assim, olha, é o filho de José, veja o que ele está fazendo. Se o texto terminasse aqui, a gente podia até pensar nessa possibilidade. Mas Jesus interpretou o que eles estavam pensando quando eles disseram isso. Olha o versículo 23. Assim que eles dizem assim, mas não é esse o filho de José? Olha o que Jesus diz no versículo 23. Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure a si mesmo. O que significa esse provérbio, médico, cure a si mesmo? Como se eles estivessem dizendo assim, se é tudo isso aí que você está falando, então prova. Prova. Olha como que ele segue o versículo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Ou seja, prove. Isso que a gente ouviu que você fez lá, faz aqui também. Por quê? Porque é o filho de José. A gente conhece. Cresceu aqui junto com a gente, jogou bola com os meninos aqui, é o filho de José. Então prove. E sabe, irmãos,
Parecido, né, com o contexto que a gente viu na outra semana, a perícope da semana passada, que o que Satanás está fazendo? Prove. É o Filho de Deus? Faz isso. Ah, você não é o Filho de Deus? Faz isso. Ou seja, age aí, com sua própria autonomia, com sua própria autoridade. Mas olha como que Jesus responde a isso. De fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Logo Jesus está dizendo, vocês não me receberam bem. Mas tudo bem, isso é o normal, né? Aí ele segue. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus está voltando aqui, irmãos, em histórias contidas no livro 1 e 2 Reis. Quando Elias tem aquele confronto com Acabe e Jezabel, e que ele diz, segundo a minha palavra não choverá, e realmente não vem chuva, e cai ali uma grande fome na terra, uma grande carestia, o texto vai dizer para a gente que ele é enviado até Sidom, uma região fora do território de Israel, e lá ele vai atender uma viúva que estava prestes a morrer também, junto com seu filho. E Jesus, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está chamando esses homens à reflexão. Olha, quantas viúvas haviam em Israel? Era fome na região, todos estavam passando fome, inclusive os israelitas. Elias não foi levado lá no núcleo dos profetas, ele não foi levado lá nas cidades dos levitas, ele foi levado a uma cidade no estrangeiro, uma viúva no estrangeiro. Aí ele segue, havia também muitos leprosos em Israel. Quantos leprosos haviam? Lepra naquela época era uma doença muito disseminada, né? Quantos foram purificados? Jesus está dizendo, nenhum deles. Qual que foi purificado? Naamã. Quem era Naamã? O capitão do exército que estava fazendo um cerco em Israel, estava lá para invadir o território. Eliseu é enviado, ou melhor dizendo, Naamã é enviado até ele, para ele ser curado, e ele foi curado da sua lepra. Irmãos, tem uma coisa muito bonita aqui, né? Porque a gente tende a pensar que o primeiro indício que nós temos de gentios, da salvação sendo estendida aos gentios, já é lá em Atos 10, com Cornélio, né? Mas Jesus aqui, ao mesmo tempo que ele está combatendo a incredulidade desse povo, ele está apontando e trazendo às claras a falta de fé deles. Jesus está dizendo que ele que está ali diante deles e que acabou de afirmar que aquelas palavras de Isaías se cumpriram diante deles naquele momento, de evangelizar os pobres, de libertar os cativos e tudo mais, de que ele faria isso também aos gentios. Ou seja, os da minha terra me rejeitam, os da minha vila me rejeitam, os gentios não irão rejeitar. E não é aquela ideia também meio boba que tinha muito nos anos 90 na teologia brasileira, né? 90, 2000, a ideia de que os judeus rejeitaram Deus e Deus, então, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Já sei, plano B, vamos para os gentios. Não. Vê Abraão, né? Será pai de uma grande nação e todas as nações da terra serão benditas. Você lê o Antigo Testamento, sempre está falando de gentios, não é plano B, já era o plano de Deus desde o começo, mas o que é evidenciado aqui é o contraste entre a falta de fé do judeu, que tem aliança com Deus, que foi chamado por Deus, para o gentio, que nem pensa nisso, nem faz ideia disso. E é por isso, irmãos, que a rejeição, voltando lá no começo, então ela é mais acentuada. Porque, sabe, os parentes aqui estão rejeitando. Os que fizeram aliança com Deus estão rejeitando. O povo da aliança, que jurou desde lá do Êxodo, cumprir todas aquelas palavras, não estão conseguindo reconhecer aquele próprio Deus que eles juraram fidelidade ali diante dos olhos deles.
E aí nós temos Jesus com uma mulher cirofenícia, né? Que ela diz assim: Senhor, ajuda a minha filhinha. E Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz: eu não vi fé desse tipo nem em Israel. E aí a gente imagina então, né, que eles vão ouvir Jesus fazendo essas advertências e vão dizer assim: Senhor, nos perdoa. Senhor, realmente a gente errou. Olha o versículo 28. Todos ouvindo essas coisas se encheram de ira. Ficaram irados. Se levantaram, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Não é mais o filho de José que cresceu aqui no nosso meio, que todos conheceram, todos conheciam, todos sabiam quem era, todos sabiam quem era a família. Agora era um inimigo digno de morte, digno de ser levado no ponto mais alto da cidade e ser lançado lá em cima para depois ser apedrejado. Era isso o costume da época. Por quê? Porque falou a verdade. Porque falou a verdade. E falou as coisas como realmente são. Mas Jesus ainda não era a sua hora. Versículo 30 fecha dizendo que ele, passando pelo meio deles, foi embora. Como que é esse passando pelo meio deles? O texto bíblico não especifica, irmãos. Não especifica se foi de alguma forma sobrenatural, né? Mas enfim, o ponto é que ele conseguiu se desvencilhar da multidão. A gente finaliza então aprendendo algumas coisas aqui. Primeira coisa, lá no começo a gente viu que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Tudo o que ele fez, irmãos, ele foi conduzido, foi guiado pelo Espírito. Que a gente possa ter essa mesma postura na nossa vida. Porque o Espírito que habita em Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. Logo, nós estamos conectados eternamente com Cristo por meio desse Espírito. Então, na sua vida diária, ore. Peça ao Espírito de Deus que te ajude, peça ao Espírito de Deus que conduza os seus passos, peça ao Espírito de Deus que te dê sabedoria em tudo, para que você possa viver a sua vida, tomar as suas decisões de acordo com a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, e acate a vontade de Deus para a sua vida, sem murmurar, sem blasfemar, sem achar que talvez Deus está de marcação com você por algumas coisas erradas que estão acontecendo. Não, acate a vontade de Deus. Ore pedindo a condução de Deus na sua vida e acate essa condução. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, sobre o ensino. Valorize o ensino, irmãos. Valorize o aprendizado. Como eu falei, a gente viu que Jesus tinha como costume frequentar a sinagoga. Frequente, participe, tenha interesse em saber mais, queira conhecer mais, tenha mais sede de Deus, de conhecer as coisas de Deus. Nunca se dê por satisfeito. Terceiro ponto, irmãos, não rejeite as coisas de Deus. Não se engane, como eu falei na introdução, não eram os gregos, os romanos, os babilônios que estavam rejeitando o Senhor Jesus, foi o seu próprio povo. Pessoas aos quais ele cresceu junto, pessoas que o conheciam. Tome cuidado. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, creia na igreja, creia na esperança futura do retorno do Senhor Jesus. Creia como se a sua vida dependesse disso, porque de fato a sua vida depende disso. Quando em alguma circunstância Satanás tentar lançar dúvidas sobre o seu coração, corra para a palavra de Deus e leia e se alimente. E deixe que o Espírito alimente a sua alma, a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, que Ele traga fé a você. A Bíblia é muito clara ao dizer que a fé vem como? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E talvez uma tradução mais literal do que está se dizendo, do que o apóstolo está dizendo ali, é que a fé vem pela
pregação, por meio de ter esse contato com a pregação, e tanto a pregação pública quanto o ensino que você busca ali individualmente também. Mas se alimente, porque quanto mais você se alimentar de Deus, mais fé vai ser produzida, mais você vai acreditar, mais as coisas vão se encaixar no seu coração, na sua mente. 4 pontos. Assim como Jesus foi rejeitado, irmãos, ao ponto de tentarem linchá-lo, não alimente falsas esperanças, irmãos. Nós também seremos rejeitados. A gente tem conversado com algumas pessoas da igreja, as oportunidades que temos, sobre essa questão que às vezes domina o coração de muita gente, crescimento de igreja, crescimento de igreja, crescimento de igreja, que obviamente é uma coisa muito importante, que o Evangelho precisa ser pregado, as pessoas precisam conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus. Mas irmãos, não caiam nessas bobagens que você vê por aí, técnicas de crescimento de igreja, métodos de crescimento de igreja. A igreja cresce e se desenvolve com a pregação da palavra, com o ensino genuíno da palavra. Mas saiba de uma coisa, a pregação e o ensino genuíno da palavra de Deus vai causar rejeição, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ter o seu ego alimentado, as pessoas querem sair do culto dizendo assim: nossa, que culto bom, nossa, que igreja legal, nossa, eu vou ali e me sinto tão bem, é tão bem. E sabe, irmãos, nada de errado com isso, tá? Não me entendam mal, não estou dizendo isso, realmente. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você se sente bem sim sendo exposto à palavra de Deus. Mas o ponto que eu estou levantando é que as pessoas, elas querem então se sentir bem porque a mensagem foi uma mensagem de autoajuda. Foi uma mensagem de falar assim: meu lindo, olha meu lindo, minha linda. Uma coisa meio afeminada, sabe? Não, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que confronta. Mas eu já sou crente há tantos anos, eu preciso ouvir uma mensagem que confronta? Bom, me diz você, como é que é o seu coração? Como é que é a sua condução de vida durante a semana, durante o mês? Será que se você, piscar um pouquinho, será que você vai escorregar ou não? Comigo é assim, então eu preciso sim, nós precisamos constantemente desse remédio que é a palavra de Deus. E isso, irmãos, na maioria das vezes vai ser duro sim, porque vai confrontar. Vai confrontar. Às vezes você vai se sentar aqui e você vai ouvir coisas que vão confrontar e você não vai ficar satisfeito nem confortável. Quando isso acontecer, não fique com raiva de mim ou de quem estiver aqui pregando. Louve a Deus, porque Deus está te mostrando pontos na sua vida que você precisa melhorar, e melhore. Louve a Deus por isso. Lembra da mulher adúltera? Bem no ato do seu pecado, a porta é arrombada, ela é arrastada pela rua, no vexame, na vergonha. Imagina a cabeça daquela mulher, daquele trajeto de onde ela estava até diante do Senhor Jesus, conhecendo a lei, sabendo o que ia acontecer com ela. Você é apedrejado até a morte. Você é apedrejado até a morte, sem contar a vergonha. O que vocês acham que aquelas pessoas chegaram? Senhorita, a senhorita podia se vestir para ir nos acompanhar? Foi arrastada pela rua, lançada diante do Senhor Jesus. Aquilo foi a salvação dela. Se naquele dia ninguém tivesse arrombado a porta e levado ela até Jesus, sabe o que ele ia fazer no outro dia? Talvez ia estar lá de novo. E talvez no outro dia. Mas aquilo foi uma oportunidade para ela ir diante do Senhor Jesus e se converter. Então, quando o nosso pecado é exposto, quando as nossas maldades são expostas, quando aquelas coisas que a gente guarda naquela gaveta mais profunda do nosso ser, que a gente quer esconder, mas esconder, sabe? Esconder, fechar, trancar e sentar em cima para ninguém ver. Quando o Senhor vem com o Evangelho e abre aquilo, é porque Ele está dando para a gente uma oportunidade, uma chance de arrependimento, de mudar, de abandonar aquilo. E quando você então for fazer isso, for pregar, for falar do Evangelho para as pessoas, você vai ser rejeitado.
E do jeito que a coisa está caminhando no nosso país, corre risco de você ser linchado e preso também, se Deus não entrar com providência. E eu fecho com a última coisa. Não tenha ciúme de Deus, irmãos. Deus não é uma propriedade exclusiva nossa, tá? Deus pode agir na vida de quem quiser, da maneira que quiser. Os judeus enfrentaram um grande problema, que foi a sua não compreensão e não aceitação do fato de Deus escolher gentios. E eles ficavam com ciúmes. Não faça isso, irmãos. Se Deus está abençoando uma pessoa de uma forma que Ele não abençoou você ainda, se alegre, fique feliz. Se Deus está fazendo por alguém algo que você quer tanto que faça com você, mas Ele não fez ainda, se alegre. Se aquele irmão está alegre, se alegre com ele, pelas realizações dele, pelas conquistas dele, pelo fato de Deus o estar abençoando. Ah, mas e eu, Senhor? Se alegre com tudo que Deus fez por você até hoje, porque tudo que Ele fez por você foi graça, Ele não te deve nada. É graça, é dádiva, é presente, é por não merecermos. Então, ainda que na nossa cabeça seja o mínimo, já é motivo para a gente se alegrar pelo resto da vida.